Caramba, lançou esse novo capítulo Dark Knight Set Metal 4 e tá muito doideira, muito épico. Continuando a história principal, finalmente, depois de vários tie-ins, que ainda vai ter bastante tie-in ainda nos próximos capítulos nesse em seguida. Mas finalmente continuando a história principal, trazendo um foco principal entre os nossos heróis, principalmente a Trindade da Justiça, Superman, Batman e Mulher Maravilha, onde eles vão explorar os mundos das crises lá no multiverso sombrio. Nesses três mundos que basicamente revivem os momentos mais impactantes da história do universo DC. Os momentos das crises, mais especificamente Crise nas Infinitas Terras, Crise Infinita e a Crise Final, onde eles encaram diretamente do universo principal primário os seus maiores inimigos dessas crises, o Anti-Monitor, Darkseid e Superboy Prime, ou Superboy Primordial também, dos PR, numa tradução portuguesa, enfim. Além de ser uma certa metáfora, digamos assim, realmente me lembrando bastante daquele velho e clássico o que anda de 4 em 4 de manhã, de tarde anda com duas pernas e de tarde anda de três pernas, isto é noite. Pois cada um dos vilões representa esse tipo de ciclo, mais ou menos, um ciclo da vida. Meio que na face da criança, a face da velhice e a face da juventude no meio, né? Esses três vilões basicamente tomando conta de terras que alimentavam a vilã principal perpétua com energia de crise, ou seja, pura energia negativa poderosa, energia cósmica, basicamente em mundos onde basicamente nesses mundos, né, o inferno aconteceu e nas crises, nessas certas realidades, o mal venceu. E os heróis estavam realmente mas bem ruins, as coisas estavam bem feias. O Batman praticamente sendo despedaçado com assim 1000 pedacinhos, deixando de existir, sendo desmontado e descriado literalmente. E, tipo, uma versão jovem, menor criança do Anti-Monitor. O Darkseid quase que praticamente convertendo o Superman, querendo transformar no seu próximo arauto. E a Mulher Maravilha praticamente prisioneira do vilão Superboy Prime. Enquanto rolava um principal foco nessa história, que é entre Superboy Prime e a Mulher Maravilha, tipo um papo, uma conversa séria, sobre a respeito de que ao longo dos anos, tipo assim, as coisas no passado eram para serem mais simples, etc e tal, mas conforme os anos, tipo assim, houve mudanças drásticas. Nesse tipo de papo de que as coisas seriam bem melhores se continuassem presas no passado, que é basicamente o objetivo principal do vilão aí, do Superboy Prime, dizendo que o mundo está errado e que o jeito que ele ia, ou seja, os velhos tempos antigamente, é a maneira certa de viver, dizendo que o mundo inteiro estava tudo errado. Mas a Mulher Maravilha, não dessa história inteira, nesse capítulo, né, do início até o fim, tenta convencer, e até consegue convencê-lo, dizendo que o certo seria, tipo assim, não seria um multiverso infinito, mostrando que existe possibilidades e lugares, tipo assim, existe lugar para todo mundo poder viver, tipo assim, todas as ideias, tudo é possibilidade, não importa as diferenças. E o mais importante das lições que é o seguinte, que é o decorrer da vida, conforme a gente cresce e se envolve, tipo assim, se reinventa também, a gente tenta que aceitar as mudanças, tanto ao nosso redor quanto em nós mesmos, pois o importante, tipo assim, não importa o que aconteça, a gente pode mudar, mas não significa que possa necessariamente deixar de sermos nós mesmos. Ou seja, podemos podemos nos mudar, tipo assim, podemos continuar sendo nós mesmos enquanto a gente cresce e muda também. Pois isso é que é a vida, aceitando as mudanças, mas não deixando de sermos nós mesmos. Com esse tipo de diálogo bem filosófico lá nos quadrinhos, no final os heróis acabam se libertando desses mundos e até conseguindo um novo aliado com o Superboy Prime, metendo um socão que literalmente desfaz, racha esses três mundos, a realidade inteira, deixando presos os vilões Anti-Monitor e Darkseid, enquanto os heróis passavam utilizando uma espécie de caixa modificada, uma caixa materna modificada chamada caixa Alfred, com toda a energia negativa, a energia de crise coletada, planejando poder transferir para o seu campeão escolhido, o Flash Wally West. E quando paravam isso, e quando transferiam energia, deu infelizmente tudo errado.
a revelação de que nos times Speed Metal, o vilão, o Batman que ia corar o teclado do Cavaleiro mais Sombrio, ele reprogramou um dispositivo que é a cadeia de Morbius que ia transferir a energia vital para o Wally West. E, infelizmente, essa energia foi para o vilão, que se tornou basicamente literalmente Deus sombrio. E com o seu primeiro ato, eis que o seu verdadeiro plano se tornará mais próximo de se tornar realidade, criando o seu próprio multiverso novo de acordo com a sua própria imagem. E assim, terminando a saga com apenas apresentando os heróis com bem-vindos aos últimos 52, fazendo referência às 52 terras, que era o básico original multiverso aí do DC. E até a próxima, continuando essa história, até o próximo capítulo. E os times também.